irmãos da classe Gênesis, Osana e Canaã, boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito de Miriam, mulher ambiciosa. É a sugestão do texto e da aula de hoje. Nós vamos orar ao Senhor e pedir que Deus nos abençoe essa lição e que possamos receber da parte de Deus muitos ensinamentos através dessa lição. Deus abençoe a vida dos teus servos, abençoe a minha vida e que ao ler, Senhor, esta palavra, ao estudar, Senhor, esta palavra, possamos ser cheios de Ti. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Peguem suas Bíblias, mantenham-las abertas em Números 12. Nós vamos ler do 1 ao 16, que fala a respeito desse evento acontecido entre Miriam, Arão e Moisés. Deixem a Bíblia aberta. Números 12, do 1 ao 16. O alvo dessa lição é mostrar como o orgulho e a ambição atrapalham o progresso da obra do Senhor. Então, aqui nós vamos aprender, através desse acontecido, desse episódio, desse caso de família, como é prejudicial passarmos e vivermos essa situação de ambição, desejar ter o que o outro tem. Muito bem, vamos ler. Números 12, do 1 ao 16. O castigo de Miriam. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e, quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonho. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias para fora do acampamento e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Miriam, mulher ambiciosa. Miriam nasceu em dias difíceis para seu povo. O povo de Israel era escravo na terra do Egito, mas estava se multiplicando de maneira assustadora aos olhos de Faraó, de modo que ele resolveu acabar com os nenéns do sexo masculino que nascessem. No meio dessas tribulações, a mãe de Miriam deu à luz um menino, Moisés,
que ela conseguiu esconder em casa durante os primeiros 3 meses de vida. Todavia, com o crescimento do bebê, ficou impossível guardá-lo em casa mais tempo. Então, Miriam, ela foi uma menina obediente, ela foi uma mulher talentosa, mas Miriam também foi uma pessoa muito ambiciosa. E sobre esses tópicos que nós vamos decorrer, nós vamos falar. Já deram para vocês terem uma ideia de como foi esse processo desse caso que nós vamos trazer aqui para vocês, que parece mais um caso de família. Nós vamos trazer isso aqui para vocês e deu para perceber pela leitura feita qual foi o problema que Arão e Miriam e Moisés foram implicados, que foi a situação do ciúme, né? Em relação, Deus fala com Miriam e Deus fala com Moisés e de forma diferente de que fala com Arão e com Miriam. Deu para perceber. Então, Miriam, mocinha obediente. Em Êxodo 2, 1, 10, façam essa leitura e eu vou ler aqui para vocês a parte que cabe a respeito de Miriam, mocinha obediente. Miriam era uma menina obediente aos seus pais, uma menina encantadora. Não deve ter sido fácil para Miriam deixar suas colegas para tomar conta do seu irmãozinho na beira do rio Nilo. Ficar lá horas e horas a fio, apenas observando discretamente quando suas colegas estavam se divertindo juntas. Que tarefa chata! Mas ela cumpriu as ordens de sua mãe. E, quando ela apareceu, a filha de Faraó achou a cesta com o nenê. Miriam mostrou coragem e esperteza ao sugerir à princesa que ela poderia achar uma babá para cuidar do nenê. Essa história aqui em relação a Moisés, quando foi posto no rio para ser encontrada por alguém que o adotasse. E deixando lá essa criança ela foi encontrada pela filha de Faraó. E Miriam, ela se mostrou corajosa e ela foi esperta e ela sugeriu à princesa que ela podia achar um bebê para cuidar do nenê. E que nos dá a entender que essa princesa, filha de Faraó, já fazia ideia de que Moisés era um hebreu. Sem dúvida, os pais de Miriam devem tê-la ensinado a respeito do Senhor e devem tê-la treinado para ser obediente. Em Efésios 6,4, o texto diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Fato que, ao criarmos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, os filhos reproduzem aquilo que está sendo ensinado. E que essa lição está querendo nos dizer, que essa parte da lição está querendo nos dizer, que Miriam, sem dúvida, deve ter sido ensinada a respeitar e deve ter sido treinada a amar o Senhor e ser obediente aos seus pais. Miriam, mulher talentosa, em Êxodo 15, 20, 21, relata: muitos anos se passaram, Moisés cresceu e recebeu de Deus a missão de libertar o seu povo da escravidão egípcia. Houve muitas lutas e demora até finalmente o povo de Israel conseguiu sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho. E foi aqui que mais uma vez Miriam reapareceu. Miriam ocupava um lugar de destaque entre o povo de Israel e estava ajudando os seus dois irmãos, Moisés, o líder do povo, e Arão, o sacerdote. Ela ajudava nessa liderança. Parece que os três formaram um conselho e eram responsáveis pela vida inteira do povo de Israel. Talvez Miriam representasse o ponto de vista feminino perante seus irmãos. De qualquer forma, ela foi uma reputada líder em Israel. O próprio Deus, em Miqueias 6,4, diz: enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Aqui vemos Miriam como profetisa, está no versículo 20 desse texto de Êxodo 15, como iniciadora de um louvor criativo,
como incentivadora das outras mulheres no louvor. Bom, a pergunta que eu faço para vocês agora, assim, eu gosto sempre de que vocês estejam com um caderninho para anotar. Eu acho essas perguntas assim bem que ajudam a entender, né? Eu pergunto a você, mulher, você tem usado seus talentos na obra do Senhor? Marido, você tem incentivado sua esposa a usar os talentos dela na obra do Senhor? O que se vê aqui que Miriam foi uma mulher altamente estimulada. Primeiro, ela foi uma menina, uma filha obediente. E segundo, quando esse povo sai desse lugar do Egito, né, e que ela se torna uma mulher empoderada à frente com esses irmãos, dá-se ver que ela também é uma mulher talentosa. Porque nesse texto de Êxodo 15, 20 e 21, fala a respeito de como ela se comportou no meio dessas pessoas e servindo de influência. Miriam se tornou uma mulher ambiciosa. E esse texto, foi o que nós lemos no início, ele está em número 12. E essa parte que nós vamos falar é número 12, de 1 ao 3. Foram anos e anos no deserto. E parece que Miriam foi mudando o seu coração. E esse coração de Miriam se tornou amargo. Fala aqui sobre ciúme, orgulho e fofoca. A nível de ciúme, o que aconteceu? Será que ela ficou com ciúme da esposa de Moisés, uma mulher estrangeira? Ou usou isso apenas como desculpas porque estava com medo de perder seu prestígio entre as mulheres? A Bíblia não nos conta exatamente o que aconteceu, mas sabemos que ela ficou ciumenta. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Está lá em Números 12, 2. E ela fala dessa forma como isso fosse um grande prejuízo para ela e para o irmão dela, para Arão. Mas ela também se sentiu e ficou orgulhosa. Ela ficou orgulhosa também. Não tem falado o Senhor também por nós, 12:2? Não tem falado também o Senhor por nós? E ela se comporta de uma forma em que parece que ninguém está escutando, mas esse mesmo texto, aqui do ladinho desse 12:2, fala assim: não falou também o Senhor através de nós? E o Senhor ouviu. Deus escuta tudo, tudo. Deus está em todos os lugares. Ele sabe a respeito dos nossos pensamentos antes de vir nossos lábios, antes de nós falarmos, e depois que falamos também, ele escuta. E ele escutou essa queixa de Miriam. E soou como uma fofoca. Por quê? Parece que ela ficou fofocando no ouvido de Arão, falando no ouvido de Arão. O tempo todo reclamando de seu irmão Moisés, da cunhada, de que Deus usava eles também, e como é que pode só Moisés ser privilegiado? A tragédia é que Arão, sendo um homem fraco, não a repreendeu. Outra pergunta que eu deixo aqui para vocês, e para vocês aplicarem no seu dia a dia, para mim também aplicar no meu dia a dia, que é: não deixem que o ciúme venha dominar sua vida. Nem permita que o orgulho tome conta do seu coração. Quantas vezes há crentes com ciúme dos dons de outros membros da igreja? Também existem crentes que se orgulham de seus próprios dons altivos, né? Se acham melhores com aquilo que Deus deu para distribuir para outras pessoas. Devemos lembrar constantemente de Gálatas 5:26, que diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros, e sempre considerar cada um superior a si mesmo.
fala isso em Filipenses 2:3. A primeira leitura que eu fiz é Gálatas 5:26, que é o que diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E o outro é Filipenses 2:3, que diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Vou repetir isso aqui, tá? Quantas vezes há crentes com ciúme dos dons dos outros membros da igreja? Também existem crentes que se orgulham de seus próprios dons. Devemos lembrar constantemente de Gálatas 5:26, que diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. E sempre considerar o que fala em Filipenses 2:3, cada um os outros considerem superiores a si mesmo. Mas vejamos a atitude de Moisés nessa história. O que se destaca são a força e o domínio próprio de Moisés nessa situação desagradável de divisão entre a liderança do povo. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta às acusações falsas. Ele não fez nada a não ser entregar o problema nas mãos do Senhor. O próprio Deus é o melhor defensor e campeão da sua própria honra e de seus filhos. Também deve ter sido muito desagradável para Moisés o fato de os membros da sua própria família contestarem a sua liderança. Às vezes na igreja surgem problemas e fofocas, e a única coisa sensata a fazer é entregar os problemas ou o problema nas mãos do Senhor, como Moisés fez. Quantas vezes fofocas na igreja destroem a união entre irmãos de sangue e entre irmãos do corpo de Cristo? Outra aplicação para a vida. Fuja da amargura e da maledicência e evite toda a companhia que aprecie a prática da fofoca. Miriam, mulher disciplinada pelo Senhor. Em Números 12, do 4 ao 16, fala a respeito dessa disciplina que o Senhor trouxe para Miriam. Deus não se agradou, da rebeldia de Miriam, falando com Arão contra seu irmão Moisés e reclamando erradamente sua parte no ministério. Eu acho que se Miriam tivesse falado com Deus essa queixa, seria diferente. Mas ela fala dele, ela fala mal dele, ela faz uma fofoca com o irmão que é sacerdote e que também não se manifesta, e foi assim, algo reprovado por Deus, totalmente reprovado por Deus, é o que nós vamos ver agora. Deus chamou os dois irmãos, Miriam e Arão, e falou da fidelidade de Moisés e do seu relacionamento especial com Moisés, que é versos 7 e 8, que diz assim: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Eles falaram de Moisés de forma indiscriminada, sem nenhum respeito. Então Deus ele se condói, Deus ele toma aquela fofoca, aquele mexerico para ele. E é interessante notar que no versículo 9 que diz: e a ira do Senhor contra ele se acendeu. Deus se irou de Arão também, mas foi Miriam que recebeu o maior castigo. Ela ficou leprosa. Arão imediatamente reconheceu o seu pecado perante Moisés, que diz lá no 11, por isso Arão disse a Moisés: Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. E Moisés, ele orou pela restauração da sua irmã. Que grandeza de espírito da parte de Moisés.
Nada daquele espírito de bem feito, viu? Agora, bem feito. Não. Ou você ganhou o que merecia. A Bíblia, ela tem razão quando diz que Moisés era um homem muito manso, o mais humilde de toda a terra. Versículo 3 fala sobre isso. Mas não foram apenas Miriam, Arão e Moisés e sua família que foram afetados pela ambição de Miriam. Olha o detalhe. Todo o povo de Israel foi afetado, pois enquanto ela estava leprosa, o povo não partiu. Lá no versículo 15 fala isso, que assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Durante 7 dias, o povo foi forçado a ficar parado só por causa do pecado de Miriam. Aplicação. Muitas vezes, por causa do pecado de uma só pessoa, a igreja não vai à frente, fica parada. Como você tem lidado com o seu pecado para não ser motivo de impedimento para que haja progresso na sua igreja? O que tem feito para abandonar o pecado e crescer em santidade? É bom lembrar que quando um membro do corpo peca, todos são afetados. Em Romanos 14, 7 diz: porque nenhum de nós vive para si. Miriam, ex-líder no anonimato. Números 21. Infelizmente, depois desse incidente, nós não sabemos mais a respeito de Miriam, a não ser pela referência da sua morte, que é esse texto de Números 20, no Números 20, do 1 ao 6. Parece que ela perdeu a posição de liderança com os seus irmãos e entre as mulheres na direção do louvor ao Senhor. Como é triste quando um líder peca e cai do pedestal. Devemos orar em favor da liderança de nossa igreja e denominação e daqueles que ocupam cargos de liderança na igreja, seja entre crianças, adolescentes, jovens, homens ou mulheres. Devem tomar cuidado, lembrando sempre o sábio conselho do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E para a conclusão, eu trago aqui para os irmãos a seguinte aplicação. Lembremos, pois, a respeito dos perigos que inveja, fofoca e ambição traz para o meio cristão. Existem pessoas crentes que gostam de se promover, mostrar seus dons de maneira orgulhosa ou criticar a liderança da igreja. Há também mulheres que gostam de promover seus maridos, como fez Jezabel com o mau rei Acabe. Também existem mulheres como a mãe de Tiago e João, que era ambiciosa para seus filhos, querendo para eles o privilégio de se sentar no lado direito e o outro no lado esquerdo do Senhor Jesus. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saiu do Egito. Deuteronômio 24, 9. É algo que nos faz refletir, né? Que ela começou tão bem, uma menina criada de forma que correspondia à criação de seus pais, foi uma menina obediente, foi uma mulher que liderou louvor, essa mulher foi uma profetisa, ela foi uma mulher que provavelmente, certamente influenciou outras mulheres e termina nesse anonimato, né? nessa tristeza, né? Perdendo essa posição de liderança, não só pelo fato dela ter perdido posição de liderança, mas ela ter trazido um problema familiar muito grande e, sobretudo, ter atraído a ira de Deus. Esse que foi o maior drama. Bom, eu deixo aqui para vocês a aplicação
para a vida, né? Para a minha vida, para a vida de vocês e para quem vai assistir essa aula. Bom, o que tenho ensinado aos meus filhos? O caminho de obediência ao Senhor ou o caminho de ambição do mundo? O que tenho feito para controlar minhas ambições pessoais e me manter submisso a Deus? Como sugestão final, eu deixo para vocês conversarem, refletirem em casa com seus filhos, quando vocês estiverem assistindo essa aula ou assistindo depois, que são sugestões para a nossa vida, que é: qual a grande vantagem de ser obediente? Como o crente deve aproveitar seus talentos? Como que nós crente devemos aproveitar nossos talentos? Qual a consequência da ambição para o crente? Há lugar para a disciplina na igreja moderna? Como pode um líder se reerguer depois do pecado? E eu deixo com vocês essa lição que serviu para mim muito e que me fez refletir a respeito de que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, né? E a gente pode ser, sim, passar por essa situação que Miriam passou. Como o pastor Ricardo pregou, isso acontece com qualquer um de nós. Basta, se passarmos por uma situação dessa, nos arrependermos, pedir perdão por nossos pecados e seguir em frente, porque o nosso Deus está pronto a nos perdoar. Que Deus abençoe, que essa lição possa contribuir para seu elevo espiritual, para sua casa, como foi para a minha vida. Um grande abraço, até a próxima.